9 hábitos estoicos que te deixarão inabalável e nunca mais buscarás a aprovação de alguém. Introdução. Se ninguém te aprovasse por um tempo, quanto da sua vida ainda faria sentido para você? Pensa nisso com calma, sem tentar responder rápido, sem fugir da pergunta. Quantas decisões você tomou apenas para evitar julgamento? Quantas vezes você deixou de falar algo importante só porque tinha medo da reação? Quantas escolhas não foram realmente suas, mas sim moldadas pelo que você imaginou que seria mais aceito? Agora, vai mais fundo. Quem você seria se não existisse ninguém para te observar? Se não existisse aplauso, crítica, expectativa, comparação, você continuaria fazendo o que faz hoje ou perceberia que grande parte da sua vida foi construída para ser validada, não para ser vivida? Existe uma força silenciosa controlando a maioria das pessoas. Não é falta de inteligência, não é falta de força de vontade. É algo mais sutil, mais profundo, mais difícil de perceber. É a necessidade constante de aprovação. E o mais perigoso é que isso não parece uma prisão. Parece normal, parece parte da vida, parece até necessário para sobreviver socialmente. Só que, na prática, isso te mantém preso em uma versão de si mesmo que foi moldada para agradar, não para ser verdadeira. Você começa a viver como um personagem. Ajusta o tom da sua voz, filtra o que fala, calcula o que posta, mede cada atitude com base em como será interpretado. E aos poucos, sem perceber, você vai se afastando de quem realmente é. Os estoicos já entendiam isso há muito tempo. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, ele lembra que você vai lidar com pessoas críticas, ingratas e difíceis, mas nenhuma delas tem o poder de alterar o seu caráter, a não ser que você permita. O problema é que hoje nós fazemos exatamente o oposto. Nós entregamos esse poder de forma automática. Nós deixamos que olhares, opiniões e julgamentos externos ditem o nosso comportamento. E quando isso acontece, algo dentro de você começa a enfraquecer, não de forma visível, mas constante. Neste vídeo, você não vai encontrar frases vazias ou motivação momentânea. Você vai entender como esse mecanismo funciona, por que ele te prende e, principalmente, como sair dele. Porque a verdade é simples, mas desconfortável. Enquanto você precisar da aprovação dos outros, você nunca terá controle sobre a própria vida. E tudo começa com algo que você faz todos os dias, sem perceber. O vício invisível da validação. Você não percebe, mas grande parte do que você faz não nasce de uma decisão consciente. Nasce de um impulso automático de ser aceito. É rápido, silencioso e tão natural que parece fazer parte de quem você é. Você fala algo e imediatamente observa a reação. Você posta algo e volta várias vezes para ver quem interagiu. Você toma uma decisão e, antes mesmo de executá-la, já imagina o que os outros vão pensar. Isso não é coincidência. Isso é repetição. É condicionamento. Desde muito cedo, você foi treinado a associar a aprovação com valor. Quando você era elogiado, reconhecido ou incluído, seu cérebro registrava aquilo como algo positivo. Quando era ignorado, criticado ou rejeitado, o desconforto vinha rápido. Com o tempo, isso criou um padrão. Agradar passou a significar segurança. Desagradar passou a significar risco. E aí começa o problema. Porque você não percebe quando isso deixa de ser uma adaptação social saudável e passa a ser dependência emocional. Você começa a agir não pelo que acredita, mas pelo que evita desconforto. Você escolhe palavras com cuidado excessivo, evita conflitos necessários, aceita situações que não fazem sentido, tudo para manter uma imagem aceitável. O mais curioso é que esse processo não é consciente. Você não acorda pensando que precisa de aprovação, mas suas ações mostram exatamente isso.
É como se existisse uma plateia invisível te observando o tempo todo e você estivesse constantemente tentando corresponder. Só que essa plateia não é real. Ela é construída pela sua mente. E mesmo quando existe alguém te observando, a verdade é que cada pessoa está muito mais preocupada com a própria vida do que com a sua. Epicteto ensinava que, quando você coloca sua paz em algo que não depende de você, você entrega sua liberdade. E não existe nada mais fora do seu controle do que a opinião alheia. Você pode agir bem, falar com clareza, fazer o seu melhor e ainda assim será mal interpretado. Então, o que acontece quando você baseia suas escolhas em algo tão instável? Você vive em constante ajuste, nunca está totalmente firme, sempre adaptando, recalculando, tentando prever reações. Isso cansa, isso desgasta, e com o tempo, isso te desconecta de si mesmo. Você começa a perder a referência do que realmente quer, do que realmente pensa, do que realmente importa, porque antes de qualquer decisão vem uma pergunta automática: o que vão achar disso? E enquanto essa pergunta continuar guiando sua vida, você não está no controle. Mas isso ainda é só a superfície, porque esse vício não afeta apenas o que você faz. Ele começa a moldar quem você acredita ser. A identidade moldada pelo olhar dos outros. Agora começa algo ainda mais profundo. Não é mais apenas sobre o que você faz, mas sobre quem você acredita ser. Se você parar para observar com sinceridade, vai perceber que grande parte da sua identidade foi construída com base em reações externas. Você não escolheu tudo conscientemente. Você foi ajustando. Quando você era elogiado por ser de um jeito, você reforçava esse comportamento. Quando era criticado, você escondia. Quando era aceito, você repetia. Quando era rejeitado, você evitava. Aos poucos, sem perceber, você foi moldando sua personalidade como uma resposta ao ambiente. E aqui está o ponto mais perigoso. Chega um momento em que você já não sabe mais o que é natural e o que é adaptação. Você acredita que é daquele jeito, mas na verdade foi condicionado a ser assim. Você começa a se descrever com base no que os outros reconhecem em você. Você se define pelo que é aprovado, não pelo que é verdadeiro. Isso cria uma identidade frágil, porque ela depende de confirmação constante. Se o ambiente muda, você se sente perdido. Se as pessoas mudam a forma como te veem, você começa a duvidar de si mesmo. Se não há validação, surge um vazio difícil de explicar. Sêneca alertava que quem vive de acordo com a opinião dos outros nunca vive de fato. Porque está sempre representando, nunca sendo. E essa representação pode até funcionar por um tempo, mas ela cobra um preço alto. Você começa a sentir um desconforto silencioso, uma sensação de que algo está fora do lugar, como se estivesse vivendo uma versão editada de si mesmo. E isso acontece porque, no fundo, você sabe que está se ajustando mais do que deveria. O problema é que esse tipo de adaptação é recompensado socialmente. Pessoas que agradam mais, que evitam conflito, que se encaixam facilmente, costumam ser aceitas com mais facilidade. E isso reforça ainda mais o comportamento. Só que aceitação não é a mesma coisa que autenticidade. E quando você troca uma pela outra, você pode até ganhar aprovação, mas perde algo muito mais importante: consistência interna. Você começa a agir de formas diferentes dependendo de quem está por perto. Em um ambiente você é mais contido, em outro mais solto, em outro mais cuidadoso. Isso não é flexibilidade saudável. Isso é ajuste constante para manter a aceitação. E quanto mais você faz isso, mais distante fica de uma identidade sólida. Porque uma identidade sólida não depende do ambiente para existir.
Marco Aurélio escrevia para si mesmo em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30, que o valor de uma pessoa está na sua capacidade de manter seu caráter, independentemente das circunstâncias. Isso significa ser o mesmo, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há recompensa. Mas quando sua identidade depende do olhar externo, isso se torna impossível. Você começa a se adaptar automaticamente, antes mesmo de perceber. E aqui está a consequência mais silenciosa de todas. Você começa a viver uma vida que faz sentido para os outros, mas não necessariamente para você. E o pior não é isso. O pior é que você começa a ter medo de sair desse personagem. O medo silencioso de ser rejeitado. Esse medo não aparece de forma óbvia. Ele não chega anunciando que está no controle. Ele se esconde em decisões pequenas, em ajustes sutis, em pensamentos rápidos que você nem questiona. Você acha que está apenas sendo cuidadoso, educado, estratégico. Mas, no fundo, muitas dessas escolhas estão sendo guiadas por um único impulso: evitar rejeição. Repara como isso funciona. Você pensa em falar algo, mas segura. Não porque seja errado, mas porque pode não ser bem recebido. Você quer tentar algo novo, mas desiste antes mesmo de começar, imaginando o julgamento. Você sente vontade de se posicionar, mas prefere ficar neutro para não criar desconforto. Isso não é coincidência. Isso é medo operando de forma silenciosa. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, a rejeição nem aconteceu. Você está reagindo a uma possibilidade, não a um fato. Sua mente antecipa cenários, cria respostas negativas e te convence a recuar antes de agir. Do ponto de vista da psicologia comportamental, isso é um mecanismo de proteção. O cérebro prefere evitar dor do que buscar crescimento. Só que, nesse caso, ele começa a bloquear experiências importantes, decisões necessárias e até partes autênticas da sua personalidade. Você passa a viver em modo de prevenção. Evita riscos sociais, evita exposição, evita qualquer situação que possa gerar desconforto. E com isso, sua vida começa a encolher. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que perturbam o homem, mas a opinião que ele tem sobre eles. A rejeição em si não é o problema. O problema é o significado que você atribui a ela. Você interpreta a rejeição como perda de valor, como se não ser aceito significasse não ser suficiente. E é exatamente isso que fortalece o medo. Só que rejeição não define quem você é. Ela apenas revela incompatibilidade. Nem todas as pessoas vão concordar com você, gostar de você ou entender você. E isso não é uma falha, é uma condição natural da vida. O problema é que, quando você tem medo disso, começa a evitar qualquer situação onde isso possa acontecer. E, sem perceber, começa a se esconder. Você fala menos do que pensa, age menos do que gostaria, arrisca menos do que deveria. E tudo isso para manter uma sensação de aceitação que nunca é totalmente estável. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E aqui isso fica claro. Grande parte do medo que você sente não vem de experiências reais, mas de cenários que você cria antecipadamente. E quanto mais você evita, mais esse medo cresce. Porque você nunca testa, nunca enfrenta, nunca prova para si mesmo que consegue lidar com isso. Com o tempo, a rejeição deixa de ser apenas algo desconfortável. Ela se torna algo que você faz de tudo para evitar. E quando isso acontece, você perde algo essencial. Você perde a liberdade de agir com verdade. E enquanto você continuar evitando rejeição, você continuará se moldando à ilusão de controle sobre a opinião alheia. Em algum momento, sem perceber, você começou a acreditar que poderia controlar o que os outros pensam sobre você.
Talvez não de forma direta, mas através de ajustes, escolhendo melhor as palavras, evitando certos comportamentos, tentando parecer mais agradável, mais aceitável, mais alinhado com o que esperam. Parece lógico. Se você agir da forma certa, será bem visto. Se evitar erros, evitar críticas, evitar conflitos, tudo ficará sob controle. Só que essa lógica tem uma falha fundamental. Você não controla a mente de ninguém. Não importa o quanto você tente. Não importa o quanto você se ajuste. As pessoas vão interpretar você com base nas experiências delas, nas crenças delas, nas inseguranças delas. E isso foge completamente do seu alcance. Você pode dizer algo com a melhor intenção possível, e ainda assim, alguém pode distorcer. Pode agir com honestidade, e ainda assim ser visto com desconfiança. Pode fazer tudo certo, e mesmo assim ser criticado. Marco Aurélio reforça isso em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 49, quando lembra que a opinião dos outros é algo externo, instável e fora do seu domínio. E ainda assim, você insiste em tentar gerenciar isso. Essa é a ilusão. A ideia de que, se você fizer tudo corretamente, conseguirá garantir aceitação. Mas não existe garantia. E quando você acredita nisso, entra em um ciclo perigoso. Você começa a monitorar seu comportamento o tempo todo, analisa o que disse, o que fez, como foi percebido, repassa conversas na cabeça, tentando ajustar algo que já passou. Isso não traz controle, isso gera ansiedade. Você começa a viver como se estivesse sendo constantemente avaliado, como se qualquer erro pudesse comprometer sua imagem. E com isso, perde espontaneidade, perde naturalidade, perde presença. Você deixa de agir com verdade para agir com estratégia. Só que essa estratégia nunca é suficiente, porque sempre existe a possibilidade de alguém interpretar de forma diferente. Epicteto ensinava que existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. Sua intenção, sua ação, seu caráter, isso está sob seu controle. A opinião dos outros nunca esteve. Mas você insiste em misturar os dois, e quando faz isso, começa a carregar um peso desnecessário. Você tenta prever reações, evitar julgamentos, ajustar sua imagem. Só que no fim, tudo isso é instável, porque cada pessoa tem um olhar diferente. E aqui está o ponto que muda tudo. Quando você aceita que não controla a opinião alheia, você para de tentar gerenciar isso. E quando você para de tentar controlar, algo inesperado acontece. Você começa a agir com mais liberdade. Mas antes disso, você precisa encarar o custo real de viver tentando agradar. O custo psicológico de querer ser aceito. Buscar aceitação parece algo leve, quase inofensivo. Afinal, todos querem ser aceitos. Todos querem pertencer. Mas o problema não está no desejo em si. Está no quanto você está disposto a sacrificar para manter isso. E esse custo não aparece de uma vez. Ele se acumula aos poucos, de forma silenciosa. Começa com pequenas concessões. Você evita dizer algo, muda um posicionamento, se adapta em situações que não fazem sentido. Nada parece tão grave isoladamente. Mas com o tempo, isso começa a se somar. Você passa a viver em constante estado de alerta, pensando antes de agir, calculando antes de falar, revisando mentalmente cada interação. Isso consome energia. Mais do que você percebe, sua mente nunca descansa completamente. Sempre existe um nível de preocupação com a forma como você foi visto, interpretado ou julgado. E isso gera um desgaste contínuo. Do ponto de vista psicológico, isso cria um estado de ansiedade constante. Não aquela ansiedade intensa e visível, mas uma tensão de fundo, um desconforto leve, porém persistente, que te acompanha ao longo do dia. Você começa a se censurar.
Evita expressar opiniões mais firmes, evita atitudes que possam gerar desconforto nos outros, evita ser totalmente autêntico. E quanto mais você faz isso, mais distante fica de si mesmo. Sêneca já alertava que quem busca agradar a todos acaba desagradando a si mesmo. E essa é uma das consequências mais ignoradas desse comportamento. Você pode até ser aceito externamente, mas internamente começa a surgir uma sensação de incoerência, como se estivesse vivendo desalinhado com o que realmente pensa ou sente. E isso cobra um preço emocional alto. Você sente cansaço sem entender exatamente o motivo. Sente frustração em situações simples. Sente uma espécie de vazio, mesmo quando tudo parece estar bem por fora. Isso acontece porque você está constantemente negociando sua autenticidade. Cada vez que você deixa de ser quem é para manter aceitação, você perde um pouco de consistência interna. E com o tempo, isso afeta sua autoestima. Porque a autoestima não vem de aprovação externa, vem da percepção de coerência entre o que você acredita e o que você faz. Quando essa coerência se perde, sua confiança começa a enfraquecer. Não porque você não é capaz, mas porque você sabe, no fundo, que não está sendo totalmente verdadeiro. E isso cria outro problema. Você passa a depender ainda mais da validação externa para compensar essa desconexão interna. É um ciclo. Você se adapta para ser aceito e isso te afasta de si mesmo. Essa distância enfraquece sua confiança e, para compensar, você busca ainda mais aprovação. E assim o ciclo continua. Musônio Rufo ensinava que uma vida virtuosa exige alinhamento entre pensamento e ação. Quando esse alinhamento não existe, a mente entra em conflito. E é exatamente isso que acontece aqui. Você pode até manter uma imagem estável para os outros, mas internamente algo começa a se desgastar. A boa notícia é que existe uma forma de interromper esse ciclo, mas ela exige algo que a maioria das pessoas evita: controle real sobre si mesmo, o poder de não reagir imediatamente. A maioria das pessoas não percebe, mas vive em modo automático. Alguém critica, ela reage, alguém elogia, ela se empolga, alguém ignora, ela se incomoda. Tudo acontece rápido demais, sem espaço para escolha. E é exatamente aí que começa a mudança. Entre o que acontece e a forma como você reage, existe um espaço. Pequeno, quase imperceptível, mas decisivo. É nesse espaço que está o seu controle. O problema é que você foi treinado a reagir sem perceber esse intervalo. A resposta vem antes da consciência. Você se justifica, se defende, se explica, tenta corrigir a imagem, tenta recuperar a aprovação. Mas toda reação imediata carrega um padrão. E na maioria das vezes, esse padrão está ligado à necessidade de validação. Quando alguém te critica, sua primeira vontade é se defender. Não necessariamente porque a crítica é injusta, mas porque ela ameaça a forma como você quer ser visto. Quando alguém te elogia, você se apega, porque aquilo reforça sua sensação de valor. Você oscila conforme o ambiente. Isso te torna instável. Epicteto ensinava que o que te perturba não é o que acontece, mas a forma como você reage. E essa reação, quando automática, raramente é consciente. Ela é condicionada. Agora imagina o que acontece quando você decide não reagir imediatamente. Alguém fala algo que te atinge. Em vez de responder na hora, você observa. Percebe a emoção surgindo, mas não se deixa levar por ela. Você cria um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse momento, algo muda. Você deixa de ser conduzido e passa a conduzir. Você não responde para proteger sua imagem. Você responde se quiser responder com base no que faz sentido. Isso parece simples, mas é uma das habilidades mais difíceis de desenvolver, porque exige tolerar o desconforto inicial. Sua mente vai querer reagir, vai querer se explicar, se justificar, se defender.
e resistir a isso gera tensão. Mas é exatamente essa tensão que fortalece seu autocontrole. Sêneca dizia que a verdadeira força não está em agir impulsivamente, mas em dominar a si mesmo. E dominar a si mesmo começa com a capacidade de pausar. Quando você não reage imediatamente, você começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Percebe o quanto certas situações te afetam, o quanto certas opiniões mexem com você, o quanto ainda existe dependência emocional ali. E essa percepção é valiosa, porque você só consegue mudar aquilo que consegue enxergar. Com o tempo, essa pausa deixa de ser um esforço e se torna um hábito. Você começa a responder com mais clareza, mais firmeza, mais consciência. E algo interessante acontece. Você para de sentir a necessidade de reagir a tudo. Nem toda crítica precisa de resposta. Nem todo comentário merece atenção. Nem toda opinião precisa ser combatida. Isso reduz drasticamente o peso que você carrega nas interações sociais. Você se torna mais estável, mais centrado, menos dependente da reação dos outros. Mas essa estabilidade só se sustenta quando você começa a desenvolver algo ainda mais raro: a capacidade de pensar por conta própria. A disciplina de pensar por conta própria. Em algum momento, você começou a terceirizar o próprio pensamento. Não de forma consciente, mas gradual. Você observa o que é aceito, o que é bem visto, o que gera aprovação e ajusta suas opiniões com base nisso. Você começa a concordar mais do que realmente acredita. Evita discordar para não gerar atrito. Repete ideias que parecem seguras, mesmo sem refletir profundamente sobre elas. Isso cria uma falsa sensação de estabilidade, porque, ao se alinhar com o pensamento coletivo, você reduz o risco de rejeição. Mas, ao mesmo tempo, enfraquece algo essencial: sua autonomia. Pensar por conta própria exige esforço, exige questionar, analisar, sustentar posições mesmo quando não são populares. E isso naturalmente gera desconforto social. Por isso, a maioria evita. É mais fácil absorver opiniões prontas do que construir as próprias. É mais confortável se adaptar ao ambiente do que confrontar ideias. Só que esse conforto tem um preço. Você começa a perder clareza. Suas opiniões deixam de ser firmes. Você muda facilmente de posição dependendo do contexto. E com o tempo, isso afeta a sua confiança. Porque confiança não vem de estar certo o tempo todo. Vem de saber que você pensou, avaliou e assumiu sua posição com consciência. Epicteto ensinava que você deve examinar cada impressão antes de aceitá-la. Isso significa não absorver automaticamente o que chega até você. Significa criar um filtro interno. Mas, quando você está condicionado a buscar aprovação, esse filtro enfraquece. Você começa a aceitar ideias que são bem vistas, não necessariamente verdadeiras para você, e isso te coloca em um estado de dependência intelectual. Você precisa do grupo para validar suas opiniões, precisa do ambiente para se sentir seguro, precisa da aceitação para sustentar o que pensa. Isso não é pensar, isso é se adaptar. A disciplina de pensar por conta própria rompe esse padrão. E não é sobre ser contrário a tudo, não é sobre discordar por discordar. É sobre construir convicções com base em reflexão, não em aceitação. Isso muda completamente sua postura. Você começa a falar com mais firmeza, não porque quer impor algo, mas porque sabe de onde vem sua opinião. Você deixa de ajustar seu discurso dependendo de quem está ouvindo. Você se torna mais consistente, e consistência gera respeito. Não necessariamente aprovação, mas respeito. Sêneca dizia que aquele que segue a multidão não chega a lugar algum além de onde todos já estão. Pensar por conta própria te tira desse fluxo automático. Mas isso tem um efeito colateral que muita gente evita encarar.
Quando você começa a pensar por si mesmo, nem sempre vai pertencer. O desapego da necessidade de pertencer. Existe uma diferença que quase ninguém percebe. Pertencer e depender de pertencimento não são a mesma coisa. Pertencer de forma saudável é uma consequência natural de conexões reais. Mas depender disso é quando sua estabilidade emocional passa a estar condicionada à aceitação de um grupo. E é aqui que muitos se perdem. Você começa a ajustar seu comportamento para se encaixar. Observa o ambiente, identifica o que é aceito e se adapta. No início parece inofensivo, afinal, faz parte da convivência social. Mas, aos poucos, isso deixa de ser adaptação e se torna submissão. Você evita discordar para não gerar desconforto. Evita se posicionar para não correr risco. Evita ser totalmente verdadeiro para não comprometer sua aceitação. E com isso, você começa a perder algo essencial. Você deixa de ser alguém que se conecta e passa a ser alguém que se molda. Musônio Rufo defendia que o valor de uma pessoa está na sua conduta, não na aceitação que recebe. Isso significa que seu caráter não deve ser negociado em troca de pertencimento. Mas quando você depende de aceitação, essa negociação acontece o tempo todo. Você começa a se perguntar, mesmo que de forma sutil, o que precisa ajustar para continuar sendo incluído. E essa pergunta muda sua forma de agir. Você ri do que não acha engraçado. Concorda com o que não acredita. Se cala quando deveria falar. Tudo isso para manter um lugar que, no fundo, nunca é totalmente seguro. Porque pertencimento baseado em adaptação constante não é estável. Ele depende de você continuar se ajustando. E isso cansa. Você começa a sentir que precisa sustentar uma versão específica de si mesmo para continuar sendo aceito, e isso gera uma pressão silenciosa. Sêneca alertava que aquele que busca a aprovação da multidão precisa viver conforme a vontade dela, e isso significa abrir mão da própria direção. O desapego da necessidade de pertencer não significa isolamento. Não significa rejeitar pessoas ou viver distante de tudo. Significa não depender disso para se sentir completo. Significa que você pode estar com pessoas sem precisar se ajustar o tempo todo. Pode se posicionar sem medo constante de exclusão. Pode ser quem você é, mesmo que isso reduza o número de pessoas que permanecem ao seu redor. E isso, no início, gera desconforto. Porque você começa a perceber que nem todos vão continuar. Algumas conexões vão se enfraquecer. Alguns ambientes vão deixar de fazer sentido, mas o que fica é mais sólido. Porque passa a ser baseado em autenticidade, não em adaptação. E ao mesmo tempo, você desenvolve algo que antes parecia impossível: a capacidade de sustentar o desconforto sem se dobrar. A força de sustentar o desconforto social. Existe um momento decisivo na sua mudança. Não é quando você entende tudo isso racionalmente. É quando você começa a agir diferente e sente o impacto disso no ambiente. Você fala algo que realmente pensa e percebe um silêncio estranho. Você não concorda automaticamente e nota um certo desconforto. Você deixa de se ajustar e sente que algo mudou na forma como as pessoas te olham. Esse é o ponto que separa quem entende do que muda. Porque é aqui que surge a vontade de voltar ao padrão antigo, de suavizar o que disse, de ajustar o comportamento, de recuperar a sensação de aceitação. Só que se você cede nesse momento, reforça exatamente o ciclo que quer quebrar. Sustentar o desconforto social é uma habilidade, e como qualquer habilidade, ela precisa ser praticada. No início, não é agradável. Seu corpo reage, sua mente tenta te convencer de que você exagerou, de que poderia ter sido mais flexível, de que não precisava ter se exposto daquela forma. Mas isso não é um erro. Isso é o seu sistema antigo sendo desafiado. Durante muito tempo, você associou conforto com aceitação
e desconforto com rejeição. Agora, você está criando uma nova associação. Desconforto passa a ser crescimento, passa a ser sinal de alinhamento com quem você realmente é. Epicteto ensinava que o desconforto faz parte do caminho de quem busca liberdade, porque liberdade exige que você deixe de agir por impulso e comece a agir por escolha. E escolhas conscientes nem sempre são confortáveis no ambiente social. Você pode ser mal interpretado, pode ser visto como diferente, pode não ser compreendido imediatamente, e tudo isso gera tensão. Mas existe algo que começa a acontecer quando você não recua. Você percebe que consegue lidar com isso. Aquele desconforto que parecia insuportável começa a diminuir. Sua tolerância aumenta. Sua necessidade de aprovação começa a enfraquecer. E com o tempo, algo muda internamente. Você para de medir cada ação pela reação dos outros. Começa a medir pela sua coerência. Isso muda completamente sua referência. Você deixa de perguntar se foi aceito e começa a perguntar se foi verdadeiro. Sêneca dizia que o homem forte é aquele que suporta aquilo que não pode evitar e mantém sua direção. Sustentar o desconforto social é exatamente isso. É não fugir da sensação imediata para preservar sua integridade. E quanto mais você faz isso, mais estável você se torna, porque você deixa de depender de ambientes favoráveis para se sentir bem. Mas essa estabilidade só se consolida quando você entende algo que organiza tudo, o que realmente está sob seu controle. A clareza de saber o que está sob seu controle. Grande parte da sua ansiedade vem de uma confusão simples, mas poderosa. Você tenta controlar coisas que nunca estiveram sob o seu domínio. Você tenta controlar como será interpretado, como será visto, como as pessoas vão reagir, o que vão pensar depois que você agir. E sem perceber, coloca sua tranquilidade em algo completamente instável. Epicteto foi direto ao ponto ao ensinar que algumas coisas dependem de você e outras não. Essa distinção não é apenas filosófica, ela é prática. Ela define onde você deve investir sua energia e onde deve simplesmente aceitar. O que depende de você é sua intenção, suas escolhas, suas ações, seu caráter. O que não depende de você é a reação dos outros, a opinião deles, a forma como interpretam o que você faz. Quando você mistura essas duas coisas, cria frustração. Você age esperando um resultado específico na percepção dos outros. Quando isso não acontece, você se incomoda, se questiona, tenta ajustar. E isso te prende em um ciclo de tentativa e erro baseado em algo que nunca será previsível. Mas quando essa clareza se instala, algo muda imediatamente. Você começa a agir focado no que está sob seu controle, faz o que considera correto, se posiciona com honestidade, toma decisões alinhadas com seus valores e depois disso solta o resultado. Isso não é indiferença, é lucidez. Marco Aurélio reforça em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 16, que você deve se concentrar na ação presente e executá-la da melhor forma possível, sem se distrair com fatores externos. Isso significa agir bem e não negociar sua paz com o que vem depois. Quando você internaliza isso, a necessidade de aprovação começa a perder força. Porque a aprovação está do lado de fora. E você para de basear sua estabilidade no lado de fora. Você passa a medir sua vida por critérios internos. Se agiu com coerência, se foi honesto consigo mesmo, se fez o que estava ao seu alcance. Isso se torna suficiente. E quando isso se torna suficiente, a opinião alheia deixa de ter o mesmo peso. Você não ignora completamente, você apenas não depende. Isso traz uma leveza que antes parecia impossível.
Você deixa de carregar expectativas irreais, deixa de tentar antecipar reações, deixa de gastar energia tentando controlar o incontrolável. E com isso, sua presença muda. Você se torna mais direto, mais firme, mais tranquilo, não porque tudo está sob controle, mas porque você finalmente entendeu o que nunca esteve, e essa clareza abre espaço para algo ainda mais sólido. A construção de uma base interna que não negocia. A construção de um código interno inegociável. Depois que você entende o que está sob seu controle, surge uma pergunta inevitável. Se você não vai mais viver reagindo ao que os outros pensam, então com base em que você vai viver? É aqui que a maioria falha, porque abandonar a dependência da aprovação sem construir uma base interna cria vazio. E esse vazio faz você voltar ao padrão antigo. Por isso, você precisa de um código interno. Um conjunto de princípios que não muda, dependendo do ambiente, da opinião ou da conveniência. Algo que orienta suas decisões, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há recompensa, mesmo quando existe risco de rejeição. Sem isso, você continua vulnerável. Porque na ausência de direção interna, qualquer pressão externa volta a influenciar. Sêneca dizia que se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E quando qualquer caminho serve, você acaba escolhendo aquele que gera menos atrito social, não aquele que faz mais sentido para você. Um código interno elimina essa confusão. Ele não precisa ser complexo, precisa ser claro. Precisa ser verdadeiro para você. Pode ser agir com honestidade, não se submeter ao que desrespeita seus valores, falar com clareza mesmo quando é desconfortável, assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. O importante não é quais são os princípios, é o fato de que eles existem e são seguidos, porque é isso que cria consistência. Você deixa de decidir com base na reação dos outros e passa a decidir com base no que acredita. Isso simplifica sua vida de uma forma que pouca gente experimenta. Você para de ficar analisando cada situação, tentando prever consequências sociais. Você olha para dentro e pergunta: isso está alinhado com o que eu defini como certo? Se estiver, você age. Se não estiver, você recua. Isso reduz drasticamente a dúvida. Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 1, que você deve se levantar todos os dias com a decisão de agir conforme sua natureza racional e justa, sem se deixar desviar por distrações externas. Isso é um código interno em prática, mas existe um ponto importante aqui. Seguir um código interno não garante aprovação. Muitas vezes faz o contrário. Você pode desagradar, pode ser visto como rígido, pode não ser compreendido. E é exatamente por isso que ele precisa ser inegociável. Se você ajusta seus princípios para manter a aceitação, então eles não são princípios, são estratégias. E estratégias mudam conforme a conveniência. Um código interno não muda. Ele te sustenta quando o ambiente pressiona. Ele te orienta quando há dúvida. Ele te mantém firme quando surge o desconforto. E com o tempo, isso constrói algo que não depende de validação externa, respeito próprio. Mas para que isso se consolide, você precisa dominar algo que poucos conseguem: a capacidade de não se justificar. O silêncio como afirmação de poder. Existe um impulso quase automático de se explicar. Quando alguém questiona, você responde. Quando alguém critica, você justifica. Quando alguém interpreta errado, você tenta corrigir. Parece natural, parece necessário. Mas, na maioria das vezes, esse impulso não vem da clareza. Vem da necessidade de manter uma imagem. Você quer ser entendido, quer ser visto da forma certa, quer evitar qualquer distorção e, por isso, entra em um ciclo constante de explicação. Só que toda vez que você se explica além do necessário, você reforça algo sem perceber. Você transmite que precisa da aprovação de quem está ouvindo.
porque quem está seguro do que faz não sente a necessidade de convencer o tempo todo. Ele pode esclarecer quando necessário, mas não entra em uma corrida para ajustar a percepção de todos ao seu redor. Epicteto ensinava que, se alguém fala mal de você e isso não é verdade, não há motivo para se incomodar. E se for verdade, então é um ponto a ser corrigido, não algo a ser defendido. Mas o que a maioria faz é o oposto. Se alguém critica, a reação é imediata. Explica, justifica, tenta mostrar outro lado, tenta recuperar controle da narrativa. E isso consome energia. Você começa a viver em função de como será interpretado, não apenas antes de agir, mas depois também. Como se cada ação precisasse ser acompanhada de uma explicação para garantir que foi compreendida corretamente. Só que isso nunca termina. Sempre haverá alguém que não entende, que interpreta diferente, que cria uma versão própria do que você fez. E, se você tentar corrigir todos, vai se perder nesse processo. Sêneca dizia que aquele que tenta agradar a todos acaba se desgastando sem necessidade. E o mesmo vale para quem tenta ser entendido por todos. O silêncio, nesse contexto, não é fraqueza, é escolha. É a decisão de não entrar em todas as discussões, de não responder a todas as interpretações, de não justificar cada movimento. Isso não significa ignorar tudo, significa selecionar. Existem momentos em que vale a pena falar, mas existem muitos outros em que o silêncio comunica mais. Quando você não se justifica, você mostra que não depende da aprovação imediata. Mostra que sua ação não precisa ser validada em tempo real. E isso muda a dinâmica. As pessoas percebem que você não está tentando convencer, que você não está ajustando seu comportamento para agradar. E isso cria uma presença mais firme. Mas, no início, isso gera desconforto, porque você foi condicionado a explicar. Ficar em silêncio pode parecer estranho, pode parecer que você está deixando algo incompleto, pode até gerar a sensação de que está sendo mal interpretado. E muitas vezes estará. Mas é exatamente aí que está o próximo passo. Aceitar que nem todos vão entender. A liberdade de não ser compreendido. Existe uma necessidade silenciosa que acompanha quase tudo o que você faz. A necessidade de ser entendido. Você quer que as pessoas compreendam suas intenções, suas escolhas, suas atitudes. Quer que enxerguem o contexto, que percebam o motivo, que interpretem da forma correta. E quando isso não acontece, algo incomoda. Você sente vontade de explicar melhor, de ajustar a narrativa, de corrigir a interpretação, como se ser mal compreendido fosse um erro que precisa ser consertado. Mas aqui está um ponto que muda tudo. Você nunca terá controle total sobre como será compreendido. Cada pessoa interpreta o mundo a partir da própria experiência, das próprias crenças, das próprias limitações. Isso significa que, mesmo sendo claro, direto e honesto, ainda assim existe espaço para distorção. E isso não é exceção, é regra. Marco Aurélio refletia em Meditações de Marco Aurélio, livro 12, parágrafo 4, que a opinião dos outros é formada a partir da perspectiva deles, não da sua intenção. Isso significa que você pode agir com integridade e ainda assim ser visto de forma equivocada. Quando você não aceita isso, entra em conflito constante. Você tenta alinhar todas as interpretações, tenta garantir que todos entendam corretamente, tenta evitar qualquer distorção, e isso te prende em um esforço interminável. Porque sempre haverá alguém que não entende. Sempre haverá alguém que interpreta de forma parcial, apressada ou até injusta. E se você basear sua tranquilidade na forma como é compreendido, sua estabilidade nunca será sólida. Sêneca dizia que o sábio não se preocupa com a opinião de quem não compreende a realidade por completo. Isso não é arrogância.
é discernimento. Nem toda opinião tem o mesmo peso. Nem toda interpretação merece o mesmo nível de atenção. A liberdade de não ser compreendido começa quando você aceita isso de forma definitiva. Você faz o que precisa ser feito, se posiciona quando necessário, age com clareza. E depois disso, não tenta controlar o entendimento de todos. Se alguém compreende, ótimo. Se não compreende, isso não altera o valor da sua ação. Isso reduz uma carga enorme. Você deixa de gastar energia tentando alinhar percepções. Deixa de se explicar excessivamente. Deixa de se incomodar com cada interpretação equivocada. E com o tempo, isso fortalece sua base interna. Você passa a confiar mais no seu julgamento do que na validação externa. Passa a agir com mais consistência, sem depender de reconhecimento ou compreensão imediata. Mas isso exige um ajuste importante, porque se você não vai mais se ver pelos olhos dos outros, precisa aprender a se enxergar de outra forma. A transformação da autoimagem. Durante muito tempo, você se enxergou através dos outros, não de forma consciente, mas constante. A forma como reagiam a você, os elogios que recebia, as críticas que evitava, tudo isso foi construindo uma imagem interna. Você aprendeu a se ver a partir de reflexos externos. Se era aprovado, se sentia suficiente. Se era criticado, começava a duvidar. Se era ignorado, sentia que faltava algo. Aos poucos, sua autoimagem deixou de ser uma construção interna e passou a ser uma resposta ao ambiente. E isso cria instabilidade, porque o ambiente muda o tempo todo. As pessoas mudam. As opiniões mudam, os critérios mudam. E quando sua percepção de si mesmo depende disso, você nunca está completamente firme. Você pode se sentir confiante em um contexto e inseguro em outro. Pode se sentir valorizado com algumas pessoas e insuficiente com outras. Não porque você mudou, mas porque o olhar externo mudou. Isso te coloca em um estado de oscilação constante. A transformação da autoimagem começa quando você rompe esse padrão. Você deixa de se observar apenas pela reação dos outros e começa a se avaliar por critérios próprios. Não é sobre ignorar completamente o feedback externo, mas sobre não depender dele para definir quem você é. Epicteto ensinava que o valor de uma pessoa está na forma como ela conduz sua própria vida, não na opinião alheia. Isso significa que sua referência precisa estar dentro, não fora. Mas isso exige prática. Você precisa começar a se observar de forma mais honesta. Não para se julgar com dureza, mas para construir clareza. Entender suas intenções, suas escolhas, seus padrões. Você passa a se perguntar menos como foi visto e mais como agiu. Menos como foi interpretado e mais se foi coerente. Isso muda a base da sua identidade. Você deixa de depender de validação externa para se sentir seguro. Sua confiança começa a vir da consistência entre o que você acredita e o que você faz. E essa consistência não depende de aplauso. Sêneca dizia que aquele que encontra valor em si mesmo não precisa buscá-lo fora. Isso não significa se fechar para o mundo, mas sim não se perder nele. Com o tempo, essa nova forma de se enxergar cria estabilidade. Você não oscila tanto, não se abala com qualquer crítica, não se eleva demais com qualquer elogio. Você começa a se conhecer de forma mais sólida. E quando isso acontece, algo muda definitivamente. Você para de tentar provar. O dia em que você não precisará provar mais nada. Chega um momento em que algo muda de forma definitiva. Não é externo, não é visível para todos, mas é impossível de ignorar para você. Você para de tentar provar. Não porque desistiu, não porque se acomodou, mas porque entendeu. Entendeu que nunca foi necessário carregar esse peso. Entendeu que viver tentando convencer, impressionar ou validar sua existência era uma luta que não fazia sentido.
Você começa a agir com mais simplicidade. Fala o que precisa ser dito, sem excesso. Faz o que precisa ser feito, sem buscar reconhecimento. Se posiciona quando necessário, sem medo constante da reação. E, ao mesmo tempo, deixa de fazer muitas coisas. Deixa de explicar além do necessário. Deixa de ajustar cada detalhe para agradar. Deixa de se preocupar com interpretações que não pode controlar. Isso não te afasta do mundo. Te coloca de forma mais sólida dentro dele, porque agora sua referência é interna. Marco Aurélio escrevia em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 3, que a tranquilidade vem quando você para de depender do que está fora e se apoia na própria razão. E é exatamente isso que acontece aqui. Você não precisa mais de confirmação constante. Se alguém reconhece, você aceita sem se apegar. Se alguém critica, você avalia sem se abalar. Se alguém não entende, você segue sem a necessidade de corrigir tudo. Existe uma leveza nisso. Uma sensação de que você finalmente saiu de um jogo invisível que estava jogando há muito tempo. Um jogo onde as regras nunca estavam claras, mas a cobrança sempre existia. Agora você não precisa mais jogar. Sêneca dizia que a verdadeira liberdade é não ser escravo de nenhuma expectativa externa. E essa liberdade não vem de mudar o mundo ao seu redor, vem de mudar a forma como você se posiciona dentro dele. Você continua vivendo, se relacionando, construindo, evoluindo, mas sem depender de aplauso, sem medo constante de rejeição, sem a necessidade de provar algo o tempo todo. E isso muda tudo, porque a partir desse ponto, suas decisões passam a ser suas de verdade. Seus caminhos passam a fazer sentido para você, não para os outros. E quando isso acontece, você percebe algo simples, mas transformador. A pessoa que não precisa provar nada, não pode ser controlada.